Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Uma semana que está a começar sobre mais confusão, incertezas relativamente às tais tarifas norte-americanas, quando nós pensávamos que já nos tínhamos visto de alguma forma livres dessa toda essa confusão. Eis que a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de decretar a ilegalidade nas tarifas recíprocas de Donald Trump acabaram por lançar uma vez mais confusão. Isso começou logo com alguma, aliás, começou a semana aqui assim a levar a alguma venda de dólares, como vemos por aqui. O DXY começou a semana em gap negativo, em queda, que tem vindo a recuperar ao longo do dia de hoje. Também há aqui outra situação que nós não nos podemos esquecer. Os mercados, tal como eu já tinha falado também na passada semana, estavam cada vez mais a olhar para a possibilidade de um ataque, nomeadamente no fim de semana, um ataque americano ao Irão. E, portanto, aí começaram, de alguma forma, a fazer algum desconto disso mesmo, portanto comprando dólares, ou seja, levando o dólar em ganhos durante praticamente toda a semana e ficando aqui em alta no final de semana. Isso a não acontecer acaba também sempre por aliviar um pouco, mas o que é certo é que a situação se mantém no Irão e isso está a dar, ou continua a dar, em minha opinião, continua a dar algum suporte ao dólar. As perdas iniciais do dólar que vemos também por aqui logo esta semana, por aqui no Eurodólar, que levou o Eurodólar aqui a máximos, aqui à volta dos 1,16, dos 1,1830, acima de 1,1830, acabam agora também por recuar estes ganhos, ou seja, as perdas do dólar, tal como vimos aqui com o DXY, estas perdas do dólar voltam a ser recuperadas ao longo do dia, destas primeiras horas desta semana, desta segunda-feira. Isto num dia em que vamos praticamente não ter dados económicos. Tivemos o IFO alemão, que saiu praticamente em linha com o esperado, e vamos ter as encomendas às fábricas nos Estados Unidos logo à tarde, e não mais do que isso. Vamos estar à espera hoje, quanto muito, do discurso de Christopher Waller, que foi um dos dissidentes da decisão de taxas por parte da Fed para manter taxas. Portanto, provavelmente por aí vamos ver um discurso mais dovish, portanto aqui assim a dar algum suporte ao euro-dólar, alguma pressão sobre o dólar, como ao final do dia, mais para o final do dia, vamos ter Christine Lagarde, que não acredito que haja aí assim alguma... não estou a prever que haja aqui alguma declaração mais bombástica relativamente ao mercado, relativamente ao euro-dólar. Na passada semana, e vimos isso aqui assim também, por algumas perdas que se viram no dólar, ganhos do euro-dólar, tivemos o PIB norte-americano bem abaixo do esperado, 1,4%, o mercado estava à espera entre 2,8% a 3%, isto depois no terceiro trimestre, no trimestre anterior, ter mostrado 4,4%. Ora, a meu ver, isto até poderia dar para mais perdas do que aquelas que nós vimos, mas ainda assim, por aqui se vê como o mercado continua aqui assim expectante de alguns ganhos do dólar, e eu creio que isso está relacionado mais com a geoestratégia do que outra coisa qualquer, ou seja, o mercado continua a olhar, pelo menos o mercado no dólar, continua a olhar bem para o que se passa no Irão e para as negociações entre o Iraque e o Irão. Bom, posto isso, o que nós podemos ver para o dia de hoje, de facto, poderá ser um dia também bastante neutro. Esta noite continuámos com a China de fora, tivemos o Japão de fora também em feriado, portanto há pouca liquidez. O mercado também vai continuar à espera
como é que vai esta situação toda relativamente às tarifas, principalmente quando esta noite Donald Trump vai ter o discurso do Estado da União, que poderá, esse sim, como sempre, como é seu apanágio, de dar mais algumas declarações que possam mover mais o mercado. Bom, posto isto, vamos aqui olhar então para os gráficos. Aqui assim, no gráfico semanal, como vemos, continuamos aqui com o preço aqui na parte de cima desta área de consolidação que estamos a tentar romper. Ainda não rompemos, o preço continua aqui ainda abaixo dos tais 1,1930, 1,1920, acima aqui à volta dos 1,18, mas muito perto deles. Aliás, a semana passada, como vemos, já tivemos o preço bem abaixo desses tais 1,18, aqui chegou mesmo aos tais 1,1742. Isso, mas quando olhamos aqui para tanto o MACD como o RSI, continuamos a ver situações de momento ascendente, ou seja, a validar a continuação desta tendência de mais longo prazo do euro-dólar em alta, mas com as linhas bastante paralelas relativamente às linhas médias, ou seja, de alguma forma a manter esta consolidação que nós temos vindo a ver no euro-dólar, ou seja, sem um grande movimento aqui a ser feito para já. Quando olhamos para o gráfico diário, vemos então perfeitamente aqui assim estes dois mínimos destes dias da semana passada, dos dois últimos dias da semana passada, que fez inverter um pouco esta tendência descendente que o euro-dólar vinha a ter. A mim dá-me a sensação que poderemos ter antes aqui mais algum momento de consolidação. Eu vejo aqui estes 1,1766 a dar aqui alguma base, isto depois de termos atingido estes mínimos, este duplo fundo a 1,1742, e por outro lado aqui haver alguma resistência aqui na ordem dos 1,1735. Por outro lado, o que eu vejo também aqui é a média móvel dos 21 dias e aqui abaixo a média móvel dos 55 dias. Ora, isto estamos a falar entre 1,1763, aqui a média móvel dos 55 dias neste momento, e a dos 21 dias aqui a 1,1855. Portanto, aqui uma área de consolidação relativamente alargada. Atenção que na semana passada, isto é praticamente a semana passada viemos aqui a 1,1742, portanto a semana passada tivemos aqui entre 1,1742 e os tais 1,1873, portanto aqui um pouco mais acima, o tal limite da semana anterior. Quando olhamos aqui para os indicadores de momento, mais uma vez, olho para o RSI e vejo a possibilidade de continuarmos a ter aqui assim alguma consolidação, enquanto no MACD, apesar do MACD estar ligeiramente acima da linha neutra, estamos com a linha do MACD bem abaixo da linha de sinal, portanto, manter de alguma forma esta pequena tendência descendente que o euro-dólar tem vindo aqui a oferecer. Olhando para o gráfico a 4 horas, eu tinha aqui marcado esta linha de tendência descendente, em que vemos que ela está agora bastante a ser testada, mas vamos ver se não é um falso break, porque o preço já está de novo abaixo desta linha, abaixo dos 1,18, aliás a linha no dia de hoje que está à volta dos 1,18, 1,1790 e portanto estamos aqui assim a ver, a testar, digamos, esta mesma linha, que por outro lado temos aqui assim a nuvem de Ishimoku, de alguma forma a dar uma resistência fraca, está aqui neste momento entre os 1,1847 e 1,1871, mas vai ficar ainda mais, com uma espessura mais fina quando vamos descendo no dia de hoje, quando vamos continuando ao dia de hoje, e portanto esta resistência é ser bastante mais frágil. Eu vejo uma resistência mais forte, bem cá mais acima, mas isso não é também para o dia de hoje, diria eu.
Em baixo, o que temos é a continuação aqui da média móvel 200, que tem servido aqui assim de suporte e resistência. Neste momento houve aqui a tentativa de break não conseguido, voltou acima, vamos ver se há uma segunda tentativa e se vai mesmo cair este suporte. No entanto, a área de suporte aqui entre 1,1742 e os tais 1,1765 a serem, que já vêm de trás, continuarem a aguentar, digamos, o preço para já e que mantém, digamos, de uma forma global, se pegarmos nisto, podemos ver quase aqui um triângulo descendente e se ele cair, então vamos poder ter, portanto, se ele for quebrado, podemos ter aqui assim um movimento mais forte em baixa. Para já, nada disso indica. Temos o RSI acima da linha de 50, mas a recuar. Temos um MACD, que temos a linha do MACD acima da linha de sinal, mas negativo, ou seja, de alguma forma, tal como no gráfico diário, a dar indicação da possibilidade de continuarmos aqui assim a consolidar a estes níveis, principalmente num dia como hoje. É isso que vamos ter aqui assim no gráfico a uma hora, naquilo que eu mais olho para o dia-a-dia, para o intradiário. Tivemos logo esta abertura em alta, como já tinha referido antes, a área de resistência que está aqui assim marcada entre os 1,1826 e os 1,1836 acabou por aguentar o preço. Também aguentou esta média móvel das 200 horas, estamos aqui a falar de 1,1837 e o preço a voltar a negociar em baixo. Está neste momento a testar a média móvel 21, que oferece de alguma forma um suporte fraco, que está aqui nos 1,18 e a seguir temos a média móvel 55 que está aqui nos 1,1780, 1,1783. Provavelmente vamos ter um teste a esta área, de novo, esta área que está aqui entre os tais 1,1765 e 1,1775, sem nos podermos esquecer aqui dos tais, deste tal duplo fundo, a 1,1742. Eu creio que na semana passada tínhamos falado exatamente deste duplo fundo com a neckline, portanto a linha de sinal aqui assim a estes níveis à volta dos 1,1775 e que poderíamos ver então um teste a esta linha aqui nos 1,1805. Claro que isso foi feito, até foi feito mais já, foi feito na semana passada, como vimos, este teste ainda na semana passada, na sexta-feira, e entretanto, com a situação criada que já vimos, acabou por levar a um movimento maior. De qualquer das formas, toda esta área de suporte, e principalmente quando englobamos estes tais 1,1742, temos aqui uma área de suporte bastante mais forte, que eu creio que vai aguentar para já o preço. Portanto, o meu cenário base de hoje é a continuação deste movimento descendente que estamos a ver desde as primeiras horas, em que o preço abriu bem cá em cima e vem novamente aqui assim a recuar. Portanto, eu acredito que o preço se vai manter mais uma vez entre os tais 1,1820, 1,1780 durante o dia de hoje. Talvez aqui uma viagem aqui mais perto dos 1,1770 desta área de suporte. Não mais do que isso, a não ser que obviamente haja aqui assim algum desenvolvimento bastante mais agressivo, nomeadamente no Irão, que aí poderemos ver o euro-dólar mais em queda. Por outro lado, não nos podemos esquecer, e é isso que eu volto a relembrar, esta noite no Estado da União de Donald Trump, que poderá lançar mais uma daquelas suas frases mais impactantes para o mercado ou alguma decisão que tome sobre outras situações, nomeadamente a situação do Irão. Mas como sempre, isto é apenas a minha forma de ver o mercado, a minha forma de interpretar os dados e de interpretar os gráficos, e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Bom, para hoje é tudo, desejo a todos o resto um bom dia, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!